Olá, caros alunos. Seguindo a sugestão de um inscrito no canal, o Leandro Lesina, eu procurei uma bibliografia pertinente a métodos e técnicas de estudo, ou seja, técnicas que a gente utilizaria para melhorar a eficiência nos estudos, o rendimento. O que eu descobri foi uma gama de informações contraditórias, tanto em sites da internet como em alguns livros, né, que se inspiravam em teorias da neurociência. Eu procurei em bibliotecas, etc. e tal, e pelo que eu vi, existe muita coisa escrita sobre técnicas de estudo. Além disso, eu percebi que esse conceito de neurociência, que está muito utilizado ultimamente, né, esse conceito ele está cada vez mais onerado nos dias de hoje. Por quê? Exatamente pela ideia que eu já falei em alguns vídeos, né, da questão da ciência, como que a ciência tomou um ar de algo como quase indubitável, né, que sem sombra de dúvida dá certo, assim por diante, né. Então, o que faz com que determinadas pessoas defendam algumas técnicas de estudo e outros critiquem essas técnicas. Então, a pessoa fala assim, ó, cientificamente comprovado que tal técnica é mais eficaz, a outra fala que é ineficaz, e assim por diante. Então, você encontra muita contradição. Então, eu quis entender por que está acontecendo isso, por que tantas pessoas se contradizem. O que ocorre é que quando nós falamos em técnicas de estudo, nós estamos falando de métodos que serão aplicados por cada pessoa em uma situação específica, e o que torna difícil a gente elaborar um livro de receitas, como receita de bolo, né, do que a gente deve fazer para alcançar ótimos resultados, pois tudo vai depender de diversas circunstâncias, como por exemplo, qual é o conteúdo que é o objeto do estudo? Para ser um pouco ainda mais geral, né, para não ser tão específico, vamos pensar, nós temos áreas, por exemplo, a área de humanas, né, e a área de exatas. Esse conteúdo é para a área de exatas, para a área de humanas, esse método que eu vou aplicar em qual área, né? Então, além disso, nós temos também a ideia do objetivo, né? Qual que é o objetivo que eu procuro? Passar no vestibular, ou no concurso público, ou apenas fazer uma prova da escola, né? Eu estou preocupado com a prova, eu tenho que tirar uma nota boa porque eu fui mal nas outras, assim por diante. Então, tudo vai depender da circunstância, né? Então, a técnica que eu vou aplicar vai depender da circunstância na qual eu me encontro. Por que eu digo isso? Olha, se eu dissesse que resumo é o método mais adequado, né, o que eu faria então para estudar, por exemplo, a trigonometria na matemática? Então, como é que eu resumo trigonometria na matemática? Né? Se eu dissesse que a simulação por exercícios é a técnica mais adequada, o que eu faria, por exemplo, para problematizar um texto, por exemplo, da área de humanas, um texto filosófico, assim por diante? Então, guardadas essas especificidades, né, então nós vamos falar agora de algumas técnicas que podem sim nos ajudar a ter um bom aproveitamento de nossos estudos. Antes de mais nada, para estudar, cada um de nós temos que nos conhecer, né? Por que eu digo nos conhecer? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa se adequa a uma técnica. Por exemplo, se eu preciso ler um texto de filosofia um pouco mais longo, né, em primeiro lugar, eu tenho uma ideia de que filosofia não é um romance no qual nós acompanhamos mentalmente os fatos, como num filme, e nós conseguimos ler por horas a fio, né? Quantas pessoas não viraram a noite lendo romance? Filosofia não é assim, né? Por isso, um texto filosófico, principalmente se for de uma área que eu não domino, né, de uma área filosófica que eu não domino, que a gente não domina tudo, né, ele vai exigir de mim um esforço maior de atenção e dedicação. Então, para isso, eu sempre indico para os meus alunos o seguinte procedimento. Olha, primeiramente, tentar ler o texto completamente, né, sem preocupação de guardar inicialmente nada do seu conteúdo. Eu vou ler como se eu estivesse lendo um romance. Né? Nós chamamos esse procedimento de leitura rasante. Né? É como um avião que sobrevoa a superfície de uma cidade. Né? Então ele sobrevoa a cidade, então você vê a cidade como um todo. Né? Então, por essa leitura, a pessoa ela tem uma noção do contexto daquele texto, né? E em seguida ela deve fazer uma pausa para exatamente descansar um pouco a mente e se preparar para o pior, né? Vamos dizer assim, né? Uns 10 minutinhos acho que é o básico, né? Então ela vai fazer alguma coisa que seja agradável, como ouvir uma música, acessar uma rede social, tomar um suco, aquilo que dá prazer a ela, né? Isso porque o nosso cérebro ele passará a associar aquela atividade a uma recompensa. Então, depois dessa atividade que você fez ali por um determinado período, eu falei 10 minutos, mas depende, de cada pessoa de um jeito, né? Logo em seguida, eu indico a pessoa desligar tudo, desligar celular, a se afastar do computador, da internet, né, para começar uma leitura mais aprofundada, fazendo pausas, nas quais nós podemos estar em algum entretenimento, como eu falei, né? E é importante ressaltar que mesmo que eu me depare com algum termo estranho, né, eu estou lendo ali, tem uma palavra que eu não sei o que é, e aí, como é que eu faço? Vou procurar lá de imediato? Não. O ideal é a gente anotar
essa palavra para depois procurar o seu significado. Porque se eu for na internet, por exemplo, eu vou ser bombardeado por diversas outras informações e vou acabar saindo do foco. A internet faz isso com a gente, né? A gente entra para procurar uma coisinha boba, daí a pouco a gente está mergulhado, né? Qual que é o tempo ideal para ler e pausar? Como eu disse, não existe isso de tempo ideal. Eu, por exemplo, no meu caso, né, eu paro de 40 em 40 minutos, porque é o tempo que eu percebo que eu já estou começando a divagar em outros pensamentos, né? Mas eu tenho colegas que, por exemplo, que dizem, né, que conseguem ler aí durante 3 horas direto sem cansar. Eu não consigo, eu tenho que ler de 40 em 40 minutos e parar ali uns 10 minutinhos. O importante é a gente não ficar ansioso no momento da pausa, como se a gente estivesse perdendo tempo, porque a pausa é o momento de relaxar e, como eu disse, é o momento da recompensa, né? Fazendo isso, você vai conseguir então estudar durante um dia inteiro. Por quê? Você vai ter ali momentos de recompensa, né? E aí você não vai se cansar muito, você vai ter mais rendimento. Uma outra coisa importante é dormir bem. Essa história de que a gente deve virar à noite estudando, isso aí só funciona se você enrolou o ano todo e não tem outro momento para estudar. Então, você enrolou o ano inteiro, tem que fazer a prova amanhã, então você vira à noite estudando. Beleza, funciona em determinados aspectos, né? Você não vai absorver muita coisa, mas vai absorver um pouco mais, né? Mais do que nada, né? No desespero, você vai conseguir absorver algo, mas tudo vai depender do seu objetivo naquele momento. Se eu estou estudando para um concurso, se eu estou estudando para uma prova que exige um pouco mais, ou se eu estou me preparando, querendo me preparar mesmo, vale a pena dormir bem todas as noites para estar bem preparado para estudar. Uma técnica muito difundida ultimamente é a técnica do mapa mental. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Olha, essa técnica ela é uma boa técnica para disciplinas da área de humanas, como geografia, história, filosofia, mas ela é também útil, por exemplo, quando nós precisamos conectar informações diversas de várias outras áreas, como biologia, química. Só para dar um exemplo, né, de um mapa mental, vamos supor que eu precise ter uma visão geral, por exemplo, da filosofia cartesiana, né, de René Descartes. Né? Então eu começo tentando conectar René Descartes ao seu tempo. E descubro que no ambiente em que ele vivia, lá no século XVI, havia um crescimento da ciência. Nós vimos que exatamente naquele momento ali da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, assim por diante, né? Então nós temos uma atmosfera racionalista, antropocêntrica, mecanicista. Então eu vou arrolando todas essas características. Né? Nós temos um avanço da ciência. E esse avanço, ele busca o quê? Estabelecer certezas. E aí eu vejo nessa mesma atmosfera um conflito com o ceticismo, que é exatamente o contrário, né? Que afirma que de nada temos certeza. E Descartes ele vai se defrontar com esse dilema aí, né? De nada temos certeza ou podemos ter alguma certeza. Descartes ele precisava provar que haveria uma primeira certeza. Aí ele vai ver que teriam vários empecilhos para a gente ter uma primeira certeza. Em primeiro lugar, seriam os próprios preconceitos sobre as coisas, ou seja, os conhecimentos da tradição. Então, ele vai adotar a mesma dúvida dos céticos, ou seja, vai usar as mesmas ferramentas dos céticos, mas como um método. Né? Ele vai trazer a dúvida hiperbólica, né? Supondo que tudo que conhece sobre a realidade é apenas uma ilusão. Por exemplo, quais são os tipos de ilusões que a gente pode imaginar? Por exemplo, um sonho, ou como se fosse produção de um Deus enganador que me enganou. Imagina a Matrix, né, também a ideia, né? Ou ainda como uma loucura. Nesse sentido, nada do que ele acredita ser também pode ser verdadeiro. Ou seja, eu penso que sou uma coisa, mas talvez eu não seja nem isso que eu penso que eu sou. Né? Se eu penso que sou algo, por exemplo, penso que sou Napoleão Bonaparte, eu posso ter certeza de algo? Olha, mesmo que esteja enganado a respeito do que sou, é prova de que eu penso. E se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Está aí a primeira certeza indubitável. Veja bem, olha, resumidamente aqui que eu fiz esse mapa assim bem rápido, veja bem, a filosofia quase sempre é pensada dessa maneira, esquemática. Mas é importante a gente frisar que é preciso sempre a gente tomar cuidado com os anacronismos, porque senão a gente vai acabar confundindo conceitos de uma época com os mesmos conceitos de outra época. Por exemplo, a palavra sujeito. A palavra sujeito na história da filosofia, ela tem várias conotações na história da filosofia. Então é importante quando você está falando sobre sujeito, você pensar, se você está pensando no sujeito na Idade Moderna, ou a partir de Sartre, ou sujeito a partir de Sócrates, ou sujeito a partir de Santo Agostinho. E detalhe, essa palavra ela surgiu recentemente, mas a gente aplica também lá aos antigos, né? Semelhante a essa técnica também nós temos a construção de tabelas, né? Mas isso só vai ser viável quando a gente estiver falando de dois tipos de conceitos que podem ser comparados um com o outro.
por semelhança ou por diferença. Tipo aqueles vídeos que eu gravei diferenciando ética e moral, racionalismo e empirismo, idealismo e realismo. Por quê? Porque tabela para você colocar linha por linha não vai fazer muita diferença. Então é quase que um resumo, um fichamento, né? Ou então um mapa mental. Mas a ideia de tabela é essa, você colocar dois conceitos e comparar os dois conceitos, né? Isso que é interessante. Outra técnica também muito utilizada também é a de resumos, né, que, por incrível que pareça, ainda é eficiente. O mapa mental é a melhor maneira da gente construir resumos, inclusive, né? Por quê? Porque a gente vai elaborar de uma forma mais eficiente. Há alunos que, quando a gente pede para poder fazer um resumo, ele sai copiando frases alternadas do texto, sem nem compreender o que ele está copiando. Isso não é resumo, gente. Resumo é uma maneira da gente expor com as nossas próprias palavras o que o autor está expondo. Então, por isso, ao contrário do que muita gente acredita, resumo é sim uma boa técnica para a gente aprender, porque a gente vai expor com as próprias palavras, então a gente vai ter que compreender aquilo que a gente está escrevendo, né? Então, e nos faz também economizar tempo quando a gente precisa voltar naquele mesmo conteúdo. Na época de prova, na faculdade, na graduação, eu quase nunca me recorria aos textos lá originais, os primeiros textos que eu lia. Eu sempre recorria aos meus próprios resumos. Olha que interessante, meus próprios resumos. Não adianta eu pegar resumo dos outros também, não. Por quê? Porque é o resumo que você fez que vai mostrar o seu aprendizado, que vai fazer com que você incorpore aquele aprendizado. Pegar resumo do outro não adianta, né? Você acaba pegando coisas incompletas, né? Porque você não vai ter o conhecimento do todo, né? Aí, se você consegue fazer um bom resumo, você acaba saindo bem nas provas. Outra técnica também, eu chamo de autoaula. O que é autoaula? Aí eles dividem em várias técnicas, né? Na verdade, é gravar um vídeo, ou um áudio, ou ainda apresentar para você mesmo o conteúdo que você está estudando. A vantagem dessa técnica é que quase sempre a gente é obrigado a voltar no texto e perceber as falhas que a gente teve durante a nossa absorção do conteúdo. Essa técnica, para vocês terem uma ideia, quando a gente grava vídeos no YouTube, a gente às vezes grava um vídeo, às vezes não ficou bom, você grava de novo, você vai vendo as suas falhas. É a mesma coisa, quando você estuda, você vai vendo a sua falha, né? E detalhe, você também economiza tempo. Por quê? Porque quando você grava a sua aula, se você precisar voltar naquele conteúdo, você vai lá na sua aula, naquilo que você gravou. Grava para você mesmo, né? Não precisa para os outros verem, né? Enfim, eu gostaria de falar aqui também de duas técnicas que são muito utilizadas, mas nas exatas, como as táticas mnemônicas e as simulações por exercícios. O que é a tática mnemônica? É você criar, por exemplo, frases com fórmulas da física, da matemática ou qualquer coisa que precise realmente decorar. Por que eu falo decorar? A palavra decorar aqui vem a calhar porque exatamente decorar é guardar mesmo, não tem como eu falar de outra forma, né? Você precisa saber de cor, não há outra maneira. Por exemplo, se eu precisasse decorar o grupo 1A e 2A da tabela periódica. Hoje em dia a tabela já vem para a gente consultar, né? Mas antigamente, na época que eu estudei, né, o segundo grau, a gente precisava decorar a tabela periódica. E eu fiz frases, né, com a tabela periódica, né? Por exemplo, hoje Lina, Cosmo, Rabanete casou com Frâncio, ou seja, hidrogênio, lítio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ou Beth Magrela casou com o senhor Bário Rádio. Ou seja, você vai fazendo frases para poder gravar. É importante frisar que você precisa criar a sua frase ou aproveitar frases que façam sentido para você, né, que outros fizeram, mas que façam algum sentido. Né? Se você pegar um mnemônico de outra pessoa, você pode acabar tendo problemas se você não tiver um sentido naquele mnemônico, né? Porque senão você vai ter que decorar o mnemônico e o que você está querendo representar com aquele mnemônico, né? Às vezes você pode utilizar um mnemônico pronto, mas você tem que ter facilidade de gravá-lo, senão não tem sentido. Então o ideal é você mesmo criar o seu mnemônico. Da mesma maneira, as simulações por exercícios, né? Então, quando a gente fala de exatas, não existe outra maneira de a gente aprender. Você sempre vai precisar exercitar seu conhecimento no emprego, por exemplo, das fórmulas da física e da matemática. Olha, vamos supor que você utilizou o mnemônico e gravou a fórmula da física. Não vai adiantar nada você ter decorado a fórmula de Bhaskara ou a equação de Torricelli se você não souber como empregá-las, né? Então, a matemática e a física aí. Ou seja, aqui você vai precisar exercitar e quanto mais você exercitar, mais você vai conseguir aprender. Né? E para falar a verdade, se você exercitar, muitas vezes você não precisa nem do mnemônico, no caso das fórmulas, né, que você utiliza, porque você vai utilizar tanto que você acaba decorando. Né? Então, é o seguinte, eu não indico essas duas técnicas, né, para as ciências humanas. Por que eu não indico? Eu vou explicar. Muita gente, quando vai estudar para concurso, por exemplo, vai decorar conceitos. Olha, ciências humanas, ela envolve uma introspecção, envolve você refletir, envolve você problematizar, é muito mais do que simplesmente decorar.
né? E outra coisa, quando as pessoas começam a fazer simulados, por exemplo, ela às vezes fica neurótica, né? É bom o simulado, ele é útil sim, para o aprendizado não, mas é útil para você saber se você está bem, né? Fazer um diagnóstico do que você, de como que você está, né? Então, mas você pode acabar acertando as questões por mera sorte e muitas vezes pode acabar ficando ansioso com os erros de outras questões que na verdade foram elaborados unicamente com o intuito das chamadas peguinhas. Lembra as pegadinhas ou peguinhas das questões de concurso? Então, como que a gente escapa dos peguinhas? Você pode me perguntar, né? Simples, sabendo o conteúdo. Muita gente fica presa nos peguinhas, mas quase nunca os peguinhas eles são repetidos nas questões dos concursos. Então, se você ficar preso nos peguinhas, você não aprende. Então, ao invés de ficar preso nos peguinhas, é preciso se preparar para não cair nos outros peguinhas que podem vir adiante, né? Então, o que eu falo? O simulado ele é bom para diagnosticar, mas ele não é bom para aprender, né? Ele é bom para saber se eu estou compreendendo o conteúdo, mas a partir do momento que eu fiz o simulado, não adianta ficar estudando pelo simulado, eu tenho que estudar o conteúdo mesmo, original, né? Por quê? Porque se eu estiver empenhado, eu vou realmente aprendê-lo ao invés de apenas decorá-lo, né? Lógico, como eu disse, há conteúdos que precisam ser decorados. E é isso. Eu espero ter ajudado. Se você tem uma técnica que gostaria de compartilhar com quem veio atrás desse vídeo, deixe nos comentários e vamos continuar aprendendo juntos. Até a próxima aula.